fazer uma oração, agradecendo ao Senhor, iniciando essa aula nessa noite. Amém. Pastor Jesus, vamos aqui para orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos diante da Tua presença, Pai Deus, queremos, grato ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui, Pai Deus, para poder aprender um pouquinho mais, Pai Deus, da Tua palavra, meu Pai Deus, através do Teu Filho, Pai Deus, nosso irmão, professor Kleber, meu Pai Deus, que o Senhor usa a vida dele, e as nossas vidas também, Pai Deus, ampliando a nossa visão e abrindo a nossa mente aqui para o aprendizado da Tua poderosa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu falei, irmão, nós estamos na nossa última aula de metodologia científica. Paramos no texto 13. Vamos fechar nossa aula falando a respeito desse assunto. Texto 13, o texto 14 já é um texto mais somente para complementar nossa leitura. Aqui fala assim o texto 13, na página de número 37, atividades de divulgação científica. Aí fala a respeito de seminário, como nós poderíamos promover um seminário em grupo para ampliar melhor o nosso conhecimento, para que possamos organizar melhor nossa forma de fazer um trabalho, de apresentações e coisas assim, conforme o pensamento aqui da apostila. Diz assim, ó, o nome dessa técnica vem da palavra semente, o que parece indicar que o seminário deve ser uma ocasião de semear ideias ou de favorecer sua germinação. Então, de acordo com o pensamento aqui da apostila, vem da palavra semente, que é o mesmo que semear. Procurarmos, nesse percurso fazemos esse seminário em grupo, organizar para podermos semear um conhecimento sobre os nossos ouvintes e até sobre as pessoas que estão participando ali do seminário no momento, seja ela as pessoas que fazem parte do grupo ou as pessoas que estarão assistindo. Mas o principal objetivo é fazer com que esse conhecimento, como a semente, venha poder germinar, venha brotar nas pessoas que nos ouvem. Ele fala assim, ó, na página 38, no segundo parágrafo, fala assim, em linhas gerais, o seminário é um grupo de pessoas que reúne com o propósito de estudar um tema sob direção de um professor. Então, nessa questão do seminário aqui, que de acordo com o pensamento da apostila da metodologia, seria um grupo de pessoas que se reúnem de acordo com a supervisão de um professor para que possam estudar um tema sugerido pelo grupo ou pelo próprio professor, para que possam desenvolver esse tema e criar um trabalho ali de forma que cada um vai trazer uma explicação para que aumente o conhecimento dentro desse assunto. Como eu já falei, nosso interesse é teológico, então isso não é diferente para nós. Quando reunimos em grupo para poder estudar a palavra do Senhor, coisa que quase não ocorre, a não ser às vezes nas igrejas, nos estudos bíblicos, quando na verdade apenas um ali que está palestrando, e tem muitas igrejas que as pessoas não participam do estudo, outras sim. Outras igrejas, as pessoas fazem perguntas, as pessoas interagem com o professor em um período de escola bíblica, ou seja, o próprio estudo preparado pelo um pastor, um presbítero, um obreiro que está ali na frente da área do ensino da igreja. Então, o objetivo, tanto desse também professor, é semear essa semente do conhecimento da palavra de Deus, fazendo com que as pessoas venham entender aquilo que ele está transmitindo. Se for em grupos, como nós vamos ver no percurso dessa lição, dessa apostila, se for em grupos, tem como desenvolver melhor o tema. Se todos puderem participar, todos darem a sua opinião, apresentar o seu pensamento, então o estudo ou aquela reunião ficará bem mais proveitosa, vai ficar bem melhor no conhecimento.
O ponto 1 ele fala assim: organização de um seminário. Aqui a apostila, de uma forma bem técnica, mostra como se organiza um seminário. Ele mostra que o professor organiza a sala em semicírculo para facilitar as orientações do trabalho. Apresenta o tema e justifica sua importância. Então, esse é um trabalho do professor. De acordo com o método da apostila, ele colocaria só os alunos em círculo, não se sabe se ele ficaria no meio ou simplesmente colocaria em círculo para que as pessoas dariam um tema para que elas possam desenvolver esse tema e justificar a importância do tema. Aí ele mostra que os componentes desse seminário, desse grupo de pessoas, seria um diretor, que normalmente seria o próprio professor, um relator, que seria aquela pessoa que expõe o resultado obtido da pesquisa realizada. Ele estaria sendo ali alguém que falaria a respeito do assunto que foi pesquisado. Teria um secretário, que é aquela pessoa que estaria anotando desde o início todas as coisas que foi abordada entre o grupo. Um comentador. Aqui o pastor até mostra que esse comentador poderia fazer uma crítica em relação ao assunto abordado, contando que essa crítica não venha a ser algo malicioso, mas que seja algo que possa ajudar melhor na compreensão de todos que estão ali presentes para aprender. Um participante, os participantes, né, que seria tanto os alunos como alguém convidado, que estaria fazendo parte desse grupo de pessoas que formaria esse seminário. Aí mais embaixo ele diz: a duração do seminário depende muito do tema a ser explorado. Deve-se evitar na explanação a prolixidade, ou seja, o tempo de duração desse seminário vai ser de acordo com o tema abordado. Se as pessoas abordarem um tema que possa requerer mais tempo, então vai ser de acordo com o tema. E o que é colocado aqui também é que esse seminário não pode ser longo demais, as pessoas não podem fazer com que ele se estende bastante, tem que ser objetivo, que todos possam absorver o melhor e que nada que no momento da explanação não seja algo muito longo para que não canse as pessoas que está ouvindo, que está sendo nossos ouvintes ali no momento. Então, esse é o pensamento de como organizar um seminário. No tópico 2, fala tipos de seminário. Alguns tipos de seminário que o pastor colocou aqui, utilizando a apostila, ele fala o clássico, que seria apresentado por uma pessoa individual. É algo que ele possa abordar um tema, desse tema ele vai explanar sozinho, conforme está aqui, clássico, do tipo ele fazendo sozinho o seu trabalho. O clássico é em grupo, como nós todo mundo conhecemos, isso ocorreu possivelmente no percurso da vida de todos nós aqui na escola, sempre apresentamos trabalho em grupo e outras coisas, e aqui ele mostra que é quando as pessoas reúnem o grupo de pessoas que estão dispostas a apresentar esse trabalho em grupo. Então, é o seminário clássico em grupo. Ele mostra se o grupo, que nessa modalidade todos os alunos estudam individualmente o tema para ter uma visão geral. Ou seja, o muito que é um grupo, todos devem estudar separado para que possam cada um ter uma visão geral do assunto, diferente do clássico em grupo, que seria as pessoas estariam todas reunidas no momento para estudar o assunto junto. Então, o em grupo, no caso, seria as pessoas estariam separadas e o clássico em grupo estariam estudando o assunto todo naquele momento juntos. Aí ele mostra que existem algumas coisas nessa letra C que como deveria se estudar. Ele fala em grupo, que todos os alunos estudam individualmente o tema e tem uma visão geral. Ele mostra a introdução, como deveria ser um tipo de seminário, quando alguém vai apresentar a introdução. Ele fala que deve ser breve, limitando-se a apresentar trajetórias positivas, ou seja, aquilo que você vai expor,
situar o assunto, deixar bem claro o que você está querendo falar para que as pessoas entendam e apresentar as contribuições que se pretendeu dar à compreensão do tema. Então, você vai apresentar o seu assunto de maneira que as pessoas possam entender completamente o que você quer falar dentro da sua introdução, dentro daquilo que você vai expor e na sua conclusão. Ele fala, letra B, metodologia. Descreve o trabalho que foi desenvolvido, ou seja, a nossa metodologia nessa questão do seminário é descrever o trabalho que nós desenvolvemos ali em grupo ou sozinho, que nós colocamos no papel, e se você vai apresentar oralmente, você deve desenvolver isso para que as pessoas possam te compreender. A letra C fala resultados. Parte a ser bem destacada, ou seja, o resultado do trabalho que nós fizemos deve ser bem destacado para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, nós devemos expor bem, falar bem daquilo que nós pesquisamos para poder transmitir. A letra D, a discussão, destaca a relevância do trabalho e informar se o trabalho fez avançar o conhecimento. Então, o pensamento aqui nessa questão de discussão não é que vai haver um debate, mas é que vai haver um discurso que vai destacar a relevância do trabalho. Você vai falar do seu trabalho, por qual razão que esse trabalho deve ser, por que ele foi desenvolvido, por que as pessoas deveriam dedicar aquilo que você está ensinando, qual a relevância daquilo ali, qual a importância daquele ensinamento, e informar o avanço que o seu trabalho pode produzir no conhecimento. Agora, transferindo isso, e vou concluir. E a conclusão, como nós todos sabemos, pode ser enunciada a trajetória na forma de proporções curtas e simples, as quais devem fundamentar-se no trabalho ora apresentado. Então, ou seja, nós temos, como servos de Deus, o hábito de, claro, eu creio que todos temos o bom hábito de trabalhar em grupo, de desenvolver um tema em grupo, de falar de um assunto em grupo. Todos devem, na questão aqui individual ou um grupo clássico, ou em grupo, todos devem desenvolver esse ensinamento em casa, dedicar, seja o tema, vamos supor que haja um tema aqui e se divide a classe em grupos, se todos nós morássemos perto um do outro, tivéssemos a facilidade de sentarmos, de reunirmos e poder desenvolver o assunto, ou então cada um pudesse levar o assunto para casa, estudar o assunto e trazer os resultados. Creio que assim, quando se leva para casa, cada um desenvolve o assunto se torna mais rico, cada um vem com um pensamento, vem com um assunto melhor, então sempre vai completando o outro. E concernente a, como eu falei, que seria um assunto, ou suponhamos que fosse um assunto para desenvolver de um assunto bíblico, um assunto teológico. Então, se tornaria mais interessante porque cada pessoa teria uma visão diferente, um argumento mais rico pelo fato, talvez, do seu aprofundamento na pesquisa. E quando trouxesse e reunisse todos os pensamentos, teríamos um bom argumento para apresentar diante de um público. Indiferente do que nós vamos fazer, se é um trabalho secular ou um trabalho para a obra de Deus, deve ter uma boa introdução, que seja breve e objetiva, um desenvolvimento na trajetória do assunto que você vai abordar, seja escrito ou falado, que seja convincente, que seja bem falado, que você possa expor melhor, da melhor maneira, o assunto que você está falando, e contribuir, mostrar para que aquilo contribui, para que aquele ensinamento está contribuindo. E a letra B, que fala dos métodos, é você descrever completamente o desenvolvimento desse trabalho. O resultado, como o pastor mostra aqui, ele parte a ser bem destacado, que deve ser algo que nós deveremos destacar bem. Eu não sei se aqui todos aqui ensinam a palavra de Deus na igreja ou pregam. Você observa que você tem sempre o interesse de destacar aquilo que você quer ensinar, principalmente quando é uma doutrina. Você preocupa em destacar aquele assunto para que as pessoas possam guardar. Tem pessoas até que repetem 2 ou 3 vezes o assunto e para que as pessoas possam memorizar.
É claro que tem uns que se tornam chato, mandando repetir toda hora, e cutuca o seu irmão, pega o seu irmão, chuta o seu irmão, puxa o cabelo da sua irmã, esse tipo de coisa que acontece na igreja que chega a ser chato. Mas é você se destacar e até pedir para alguém repetir um tema de um assunto que você está abordando, para que ele possa gravar os tópicos da sua mensagem, isso é interessante. Não precisa daquele negócio de olha para o seu irmão, fala com o seu irmão, puxa o seu irmão. Infelizmente, hoje em dia, o que mais tem acontecido é esses negócios para ocupar espaço na pregação. Eu conheço pastores que fazem isso de 10 a 20 vezes numa pregação, que torna cansativo. Então, se a pessoa, vamos supor, você vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, você vai pregar esse texto, dentro de um sermão textual, você vai falar, a igreja repete comigo, Jesus Cristo é o caminho. Aí você desenvolve o assunto. Jesus Cristo é a verdade, você desenvolve o assunto, Jesus Cristo é a vida, para que o povo grave. Agora, olha para o seu irmão, fala que Jesus é o caminho, puxa o cabelo dele, puxa o pé dele, fala não sei o quê, cutuca ele. E aquele negócio o tempo todo na mensagem se torna cansativo. Mas você interagir com o povo, para que o povo possa memorizar aquilo que você está falando, isso é interessante. A discussão é destacar a relevância do trabalho, como do seu ensinamento, e informar o avanço que isso pode trazer no conhecimento das pessoas que estão te ouvindo. E a conclusão, eu costumo dizer que na área de um trabalho, principalmente na área de uma pregação, é você fazer um resumo de tudo aquilo que você falou ou citar as coisas que você, os pontos que você falou. É claro que numa dissertação escrita vai além disso, você precisa de abordar com mais clareza, resumindo tudo aquilo que você falou ou descreveu no seu trabalho, no seu seminário, para que as pessoas possam entender o que você também abordou naquele assunto. Ao ponto 3, é falar norma para apresentar escrita oral. Ele fala, quanto à apresentação oral, deve-se observar os seguintes aspectos elencado por Andrade. Ele fala o domínio do assunto. O que ele quer mostrar é que se você vai falar de alguma coisa, você tem que ter um domínio do assunto. Você não pode tentar desenvolver um assunto numa sala de um seminário, seja ele do ponto de vista que for, sem você dominar o assunto. Você não tem condição de falar com as pessoas se você não domina o assunto. Porque o pensamento dele é: se você vai falar de alguma matéria, vou colocar, por exemplo, uma pessoa falar de geografia, ele tem que dominar bem a geografia, história, matemática, português, tem que dominar. Então, aqui no sentido seminário, aquilo que você vai expor, o assunto que foi colocado para você falar, ou que você sugeriu o tema para desenvolver, você tem que estar dominando bem o assunto para poder falar. Fala clareza nos conceitos expostos. Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, tem que trazer luz daquilo que você está falando. Seleção qualitativa e quantitativa do material coletado. Além de ter volume, tem que ter qualidade. Não pode ser só ter volume para que impressione, às vezes, deixa impressionado o nosso professor ou as pessoas que estão ali à volta, falam: oh, que trabalho bonito, muito volume, mas se ele não tiver qualidade de conteúdo, não faz diferença a quantidade. Então, naquilo que você vai expor, tem que ter quantidade, mas tem que ter qualidade daquilo que você coletou. E a letra C fala adequação da extensão do relato ao tempo disponível. Nós temos que adequar, conseguir encaixar o assunto que vamos desenvolver dentro de um tempo que nos foi confiado, que nos foi entregue. Nós não podemos, principalmente num seminário, principalmente se for de ordem secular, em uma escola, em qualquer lugar, nós extrapolarmos o tempo de forma alguma. Isso ocorre nas igrejas, as pessoas relevam, alguns murmuram pelo fato das pessoas, às vezes, estender o culto sem necessidade, porém, num ambiente de escola, nós temos que policiar nisso aí. Temos que tomar cuidado e adequar aquilo que nós desenvolvemos dentro do tempo que nos foi confiado. Então, isso aqui, irmãos, aplica também para a nossa vida como ministrantes da palavra do Senhor, claro. Nós devemos dominar o assunto que nós vamos falar. De forma alguma, alguém pode assumir um seminário de escatologia, se ele não domina o assunto de escatologia, que ele passasse para outro esse assunto
e abordasse um assunto que ele domina, seja ele sobre dons espirituais, liderança cristã, Cheguei, pastor. sobre... Alguém falou alguma coisa? Eu cheguei. Amém, irmã. Eu vi a irmã chegando, vi a irmã chegando. Então, esse tipo de coisa, o assunto que nós vamos abordar, por exemplo, tem pessoas que é excelente para abordar, desenvolver um ministério com o novo convertido. Ali ele consegue trabalhar com aquela lição do novo convertido, educar os novo convertido dentro do discipulado. E às vezes ele não consegue falar para outra classe. E tem pessoas, irmãos, que conseguem dar aula para uma outra classe e não conseguem desenvolver com o novo convertido. Então, nós temos que dominar o assunto que vamos abordar, principalmente na igreja, no estudo bíblico, na escola bíblica dominical. Não é vergonha, irmão, se nós pegarmos a lição da escola bíblica, não desenvolvermos o assunto, procurar alguém na igreja, ou um outro professor, ou até mesmo um pastor que tenha mais facilidade de desenvolver o assunto, e falar, irmão, esse assunto eu não consigo desenvolver ele. Teria como, irmão, ministrar a lição. E, no caso, se alguém lhe oferece um seminário, te convida para um seminário, e ele te dá um assunto que você não domina, é melhor falar que não, para que nós não venhamos a ter constrangimento quando tentarmos falar do assunto e não conseguir desenvolver. Porque tem assunto, irmão, num seminário que não é simplesmente, o Espírito Santo, não. O Espírito Santo só te faz lembrar daquilo que você estudou. Lembrança é do que nós conhecemos, que simplesmente está nos arquivos da nossa memória. Agora, se eu nunca estudei o assunto, eu não domino o assunto, como que o Espírito Santo vai me ajudar a lembrar? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ter clareza ao expor o assunto, o conceito que você tem em relação a essa doutrina, você tem que ter clareza nele, você tem que saber explicar. Se explicou, as pessoas não entenderam, repete novamente o assunto. Se puder ter ali um quadro, alguma coisa, dependendo do determinado assunto, é bom escrever. Eu lembro uma vez que eu fui dar um estudo bíblico sobre as 70 semanas proféticas de Daniel. É impossível falar somente do assunto sem ter algo visual para as pessoas, senão as pessoas não conseguirão aprender nada. Então tem que ter algo visual, tem que fazer a matemática, tem que fazer as contas, tem que conhecer um pouco de história e para poder encaixar os assuntos dentro daquele versículo, dentro do tempo, para que possa mostrar para as pessoas que aquele assunto está relacionado à morte, ressurreição de Cristo e até a sua vinda. Então tem que saber colocar o assunto. E seria bom se a pessoa tivesse como explicar escrevendo. Então, aquele assunto que você vai falar, você tem que saber expô-lo. Fala selecionar a qualidade, como eu já falei. O nosso. Quando se fala, irmão, principalmente das coisas de Deus, a qualidade tem que ser melhor do que aquilo que nós produzimos para uma escola secular. Então, nós não podemos simplesmente pegar versículos que nós achamos que ele vai respaldar uma doutrina que nós queremos aplicar, quando, na verdade, o contexto não faz jus àquilo ali. E, acima de tudo, não adianta chegarmos com um aglomerado de informação em cima do povo, se essas informações elas não forem bem explicadas e ela também não estiver batendo de acordo com o assunto que você quer falar. E se for um material que você escreveu como para informação didática das pessoas, para que elas tenham em casa, ele tem que ter qualidade também. Não basta ser simplesmente um livro com 500 páginas que as pessoas, na metade, nem na metade, quando lê 100 páginas, desanima de ler, porque está vendo que o assunto não é interessante, ele não tá vendo que não desenvolveu de acordo com o tema. Então tem que ter, além de quantidade, qualidade. O material escrito, claro. E que o material aquilo que nós falamos dentro de um tempo que nos é confiado, nós devemos falar com qualidade também. Aí, como concluindo aqui nessa parte, a letra D fala da questão de adequar aquilo que nós preparamos dentro do tempo. Irmãos, hoje eu não sei se é só eu que vejo isso, se nas igrejas de vocês não acontece isso, é perfeito. Ou em algumas igrejas que eu às vezes frequento. É muito desorganizado o horário de culto. Eu lembro, como eu já falei, eu conheço o nosso irmão Gleico, o irmão Guerreiro, da igreja do pastor Luiz. Lá realmente eu vi a organização do tempo. Isso aí não é porque eu vi uma organização muito boa no tempo lá. O pastor Eloílson dava o tempo certo da pregação, do louvor, e terminava o culto no horário certo. Mas eu vejo igreja aqui, irmão, que o pessoal usa o tema. Nós temos hora de começar, mas não temos hora de terminar. Porque nós não podemos parar o Espírito Santo. Bom, é claro que ninguém pode parar o Espírito Santo. Acho que
Isso aí é uma coisa que ninguém tem isso em mente, de parar o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo, ele comparou ele como um vento que ele sopra onde quer, ele vai e volta sem ninguém perceber, e ninguém determina o curso do vento. Da mesma forma, ninguém determina o curso do Espírito Santo. Porém, Deus, irmãos, ele trabalha de acordo com a ordem. Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Deus fez foi pôr ordem no mundo, para depois colocar o homem para habitar lá. Imagina se Deus coloca o homem num lugar desordenado, não. Criou ordem, depois colocou o homem. O apóstolo Paulo fala que o culto deve ser algo organizado, para que todos saiam edificados, e nada bagunçado, principalmente quando se estende o tempo e as pessoas começam a murmurar, a reclamar, e ali murmuram no banco, pecam, enquanto nós deveríamos estar indo na casa do Senhor para prestar um culto a Deus de louvor e adoração, a nossa entrega a Deus, por causa desse tipo de coisas que, por falta de vigilância da liderança ou de alguém que está dirigindo o culto, acaba não adequando toda a liturgia do culto dentro do tempo e estende o culto vai sempre terminando fora do horário. Quando eu costumo dizer, se for uma festa ou uma vez ou outra, eu até entendo. Agora, uma igreja, irmãos, que fala o culto nosso começa às 7h15 da noite e termina às 9 ou às 9h15. E todo o culto termina às 9h40, 10h, 10h30, 11h da noite. Aí quando assusta, os visitantes não ficam, aquelas pessoas que estavam ali começam a mudar de igreja, e vai indo assim. Eu já vi uma vez convidar um pregador. É pregador, então se ele quer cantar, que canta um hino no início ou no final. O pregador cantou meia hora, pregou 55 minutos, depois cantou mais 45 minutos. O culto terminou, era 11h28 da noite, né? Da manhã não, é da noite. Da noite. E tem uma vez também que eu vi uma irmã que foi pregar, eles passaram o microfone para ela 11h, ela voltou o microfone, não estou brincando, irmão, não estou mentindo, não, 2h30 da tarde. E depois ela passou mal, porque ela estava de jejum até aquele horário, ela é uma irmã já mais avançada de idade, e ela passou mal, porque ela estava com fome e tudo, e passou mal. Estou falando sério. Então, nós temos, irmão, que organizar, principalmente, é uma palestra, vamos supor, é um estudo bíblico. Um estudo bíblico tem que ser no mínimo 1 hora. Não tem como dar um estudo bíblico, explanar uma parte da Bíblia se com menos de 1 hora. Então, no mínimo, as igrejas de Assembleia de Deus costumam de 1 hora, 1 hora e meia, um estudo bíblico. E as pregações, para mim, em todas as igrejas que eu participei, é de 30 minutos a 45 minutos que eles dão para um pregador. E indiferente, se quando é festa, costuma dar até 1 hora para o pregador, para ele orar, ministrar no final e tudo. Agora, para que uma pessoa vai cansar o povo, vai passar do horário? E as igrejas, dessa maneira, que acaba fazendo o povo ficar infeliz na igreja, porque o povo vai para cultuar a Deus e começa essas coisas, o povo começa a murmurar, e acaba o culto, o povo fala do culto, fala essas coisas e reclama o tempo todo. Então, vamos adequar aquilo que vamos ministrar de acordo com o tempo que nos é confiado. Aí coloca aqui o segundo, aspecto exterior, o autocontrole, que deve ter quem vai palestrar. A boa dicção, ele deve falar bem, principalmente o timbre de sua voz. Imagina você ouvindo uma pessoa discursando por 1 hora e ele sendo fanhoso. É complicado, não? Se ele for gago, nem se fala. É impossível você ouvir um gago falar por 1 hora se ele vai continuar com a gagueira dele. Então, eu acho que ninguém consegue. É uma das razões que eu descarto completamente, já indo para a parte da Bíblia, que Moisés era gago, como talvez uns 70% dos ensinadores fala que Moisés era gago. E eu fico tentando me perguntar como que ele, sendo gago, falaria para uma multidão de talvez 2,5 milhões de pessoas. Como ele estaria falando? Se você observar, a Bíblia fala que ele sentava em uma cadeira, que esse era o costume. Alguém falou que cresce também, mas Cristiano, isso mesmo. Que sentava numa cadeira. Se você olhar, quando o sogro de Moisés foi ter ele, disse que ele estava sentado em uma cadeira. Isso não quer dizer que ele era folgado e o povo não. Quer dizer que era sinal de autoridade. Quem está na cadeira delega. Se os irmãos observar,
toda ordem que vem do Papa é chamado ex cátedra, que é uma palavra em latim que quer dizer saído da cadeira, que, segundo eles, de acordo com Moisés, porque ele falava da cadeira, ele sentado em uma cadeira tinha autoridade. Se os irmãos verem no capítulo 23 de Mateus, também fala que os fariseus, eles assentavam em uma cadeira na sinagoga para que eles pudessem ministrar, ou até mesmo no sinédrio. Então, era da cadeira que vinha a autoridade. De onde vinha a autoridade de um rei? O rei assentava sobre a cadeira com o cetro na mão, e ali ele governava. As pessoas só podiam aproximar dele quando ele estendia o cetro, e também somente na cadeira que ele delegavam leis. Se você também observar, a Bíblia fala que Ló, ele se assentava na porta da cidade de Sodoma e Gomorra. A porta de todas as cidades era considerado o local onde os juízes se reuniam. Sentado ali, eles julgavam a situação do povo. Isso está repleto no livro de Juízes. Então, da cadeira era de onde saía a ordem. E Moisés, irmão, sentado. Agora imagine, Moisés sentado ali em uma cadeira para discursar, sendo gago. Quando a Bíblia fala que ele é pesado de língua, não quer dizer que ele é gago. Pesado de língua, mas é quem não tem dinâmica no falar. Ou talvez ele tinha alguma dificuldade para se expressar pelo fato de que a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. Porém, ele matou um egípcio. Então, talvez, pelo temperamento de Moisés, ele era um camarada um pouco que falava um pouco agressivo. E não tinha muita paciência com determinadas coisas, que ele bateu numa rocha quando Deus mandou ele falar e chamou o povo de rebelde. Então, ele era o homem mais manso da terra, mas quando ele estourava, talvez diante de toda a maneira que Faraó, por ele ter vivido lá, a maneira que Faraó era, e talvez ele não respeitaria a autoridade de Faraó. Então, ele precisou de Arão ir por ele. Mas agora, falar que Moisés era gago, que Moisés era fanho, que Moisés era esse tanto de coisa, é difícil, porque uma pessoa, irmãos, por exemplo, a Bíblia fala que Apolo era alguém que tinha dinâmica no falar, ou seja, ele falava bem. Ele conseguia discursar bem. Por ser grego, talvez tinha feito vários cursos de filosofia, então ele sabia falar. Moisés tinha dificuldade nisso. Talvez a sua forma de expressar poderia ser um pouco brusca e não seria adequado falar com Faraó, sendo Faraó a pessoa a qual ele ia falar. Talvez seria isso, nós não sabemos o que é, mas gago eu tenho certeza que não era, porque era impossível. Moisés mandava todos os discursos em Israel, sempre Deus falava para Moisés e ele falava com o povo. Arão só serviu para falar para Faraó. Arão não foi intérprete de Moisés com o povo, ele foi com Faraó. Então Moisés não era gago. Não estou entendendo? Então o que eu quero dizer é, uma pessoa que tem uma boa dicção, que saiba falar bem, que o timbre da sua voz é boa. Uma das coisas que as pessoas falam do Dr. Billy Graham é que, além da unção que ele tinha e da maneira que ele pregava, se os irmãos já ouviram alguma pregação do Billy Graham, a voz dele é muito adequada para ele. Era uma voz até bonita e que as pessoas não tinham dificuldade alguma de ouvir. Ele tinha uma voz boa e a dicção dele nem precisava falar. Nós vemos hoje, por exemplo, um pastor que eu tenho admiração pela questão disso dele, que ele é muito bom para ganhar a atenção do povo, que é o pastor Marco Feliciano. Ele fala bem, ele consegue prender a atenção do povo, ele desperta o povo naquilo que ele fala. Você não vê tropeço de palavra no pastor Marco Feliciano, você vê que ele coloca as palavras no lugar certo, até aquilo que ele fala errado, se nós não tomarmos cuidado, nós somos convencidos de tão bem que ele fala. Então, tem que tomar cuidado até com isso. Outro que fala muito bem é o pastor Cláudio Duarte. Se os irmãos reparam, a voz dele não ajuda muito, mas ele fala muito bem, então ele consegue prender a atenção do povo. É claro que muitas das pessoas que estão ali presas à pregação do Cláudio Duarte estão ali por sentido cômico, por achar engraçado as coisas que ele fala. Mas eu estou dizendo, meu, que eu já vi o Cláudio Duarte pregar sem ser para casais, pregar sem misturar coisas cômicas no meio. Então, ele realmente fala muito bem, prega bem, tem um conhecimento bom da Bíblia, por alguma razão que é o ministério dele, ele gosta de falar para casais, talvez é a maneira que ele consegue achar de colocar na cabeça do povo, né, usando a maneira cômica dele,
mas cada um com o seu ministério que Deus lhe confiou. Mas a pessoa tem que ter uma boa dicção. Ele não pode ficar com dificuldade para falar, ele tem que falar bem se ele quer alcançar um público. Principalmente em um seminário de uma escola onde você está ali apresentando o seu trabalho para se graduar. Ele fala um vocabulário simples e adequado, não há necessidade de, como eu já falei, de falar palavras bonitas demais, ficar gastando muito. Uma coisa é, irmãos, existe pessoas, sim, que têm um português extraordinário. Eu não sei se alguém aqui já ouviu o pastor Napoleão Falcão. Ele tem um português impecável, chega até doer os ouvidos de tão difícil que ele fala, que às vezes a gente tem que estar condicionado para querer saber o que ele está falando. Ele fala muito, é muito difícil, mas é o jeito dele, pela escola que ele fez, pela as literaturas que ele leu, do estado que ele é. Então, tudo isso ajudou. E outros pastores também, tem um pastor aí, ele é até judeu, o pastor Átila Brandão, ele também tem um vocabulário muito rico. Então, só que para alcançar determinadas pessoas, eu estou falando da questão secular, da escola secular, talvez você não tenha necessidade de você ficar gastando, rebuscando muito com o seu linguajar para que as pessoas fiquem admiradas com a maneira que você fala. Não, você seja simples, alcança, consegue transmitir o que você está falando. E na igreja, nós temos que entender que vai ter ali o seminarista, como você, que tem uma linguagem boa, mas vai ter o irmãozinho Sozé ou a irmãzinha Maria, que não frequentou a escola, que se você fala, por exemplo, a palavra rebuscado, ele não sabe o que que é isso. Ele vai achar que é qualquer outra coisa. É engraçado, mas não vai conseguir saber o que você está falando. Então, não adianta nós chegarmos em determinada igreja onde vamos palestrar no estudo, na pregação, e tentarmos gastar uma linguagem de prata, como Demóstenes, querer falar bonito demais e ser vazio e as pessoas não entender nada. E ficar assim, o que ele está querendo falar mesmo? Porque eu não sei se é para glorificar a Deus, ou se não é, ou se a salvação é ou não é através de Cristo, porque eu não estou entendendo nada que ele está falando. Então, sejamos simples. É como eu já falei, irmãos, Jesus Cristo ele nos deixou um exemplo extraordinário. Jesus falava a linguagem do povo. Se os irmãos observar, Jesus falava de pesca para pescador, de plantio para quem era semeador. Jesus falava de maneira mais clássica para os fariseus, com Nicodemos, que tinha um conhecimento extraordinário, que o próprio Jesus disse que ele era mestre de Israel. Jesus falou algo muito simples para ele. Simplesmente, você precisa de nascer de novo. E ele não entendeu. Ele não compreendeu a teologia daquele assunto. E Jesus simplesmente estava falando, para você entrar no reino dos céus, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu. Então, nós temos que preocupar em transmitir da melhor maneira a nossa palestra, o nosso estudo ou a nossa pregação para a igreja que está nos ouvindo, de maneira que conseguimos alcançar a pessoa mais intelectual da igreja até o mais simples que está sentado ali no banco, que não tem escolaridade, que às vezes não frequentou uma escola. Tanto no Brasil como aqui, irmão, nós temos muitas pessoas que não frequentaram escola ou que têm pouca escolaridade. Essa é a verdade. No Brasil, é claro, o número é maior dos nossos irmãos ali que não frequentaram a escola, que têm dificuldade de compreender uma linguagem um pouco mais clássica. Então, nós deveríamos apresentar algo que todos compreendem. Ele fala postura correta, isso talvez possa estar falando da sua maneira de estar diante do público, a maneira que você se porta diante do público, para que você não chame atenção tanto para a maneira que você está, ao invés de chamar atenção para aquilo que você está falando. É claro que cada pessoa, irmão, tem um jeito de ser, e cada pessoa tem pessoas que são adequados de maneira até demais quando ele muito comportado quando ele está falando. Tem outros que já são mais à vontade. Seja isso de ordem secular, não sei se os irmãos já participaram de outros tipos de palestra. Eu já participei de várias palestras de segurança, até palestra espírita, irmão, já participei. É claro que os palestrantes espíritas são mais rebuscados, mais tipo assim, eles são muito educados a maneira de falar, o timbre de voz, a maneira de se portar, principalmente alguns
parece até Moisés, eles falam sentados para que talvez não se movimente tanto. E já participei de palestras de segurança no Brasil, quando eu trabalhava dentro de usina, então a gente tinha que participar. E já vi vários tipos de palestra, como na igreja. Por exemplo, os irmãos estudaram homilética, é claro que nós não, eu particularmente, não sempre aconselho, não se segue todas as regras da homilética, senão você vai virar um robô. Tantos palmos do microfone, que você não pode mover, que você não pode fazer isso, que a sua roupa não pode estar chamativa demais, por exemplo, mas eu conheço pessoas que gostam de usar terno de laranjado, terno laranja, então vou fazer o quê se é o gosto dele? Ah, que o terno tem que ser preto, azul ou cinza. Não, o terno é do gosto da pessoa. É claro, se a pessoa veste igual o Falcão cantor também, já é demais, né? Com aquela flor do tamanho, aquele terno xadrez, uma calça, uma cor, aí já é bastante. É muita informação para o cérebro. Mas uma coisa, da homilética, eles se preocupam em ensinar isso. Que se o seu terno é preto, a sua gravata tem que ser preta também. Não, a sua gravata pode ser da cor que você quiser pôr. A sua camisa, que a camisa tem que ser branca. Não, ué, você não é garçom? Não é garçom, não é daquele filme lá do Hitman, que é o terno preto e gravata vermelha e camisa branca, não. Você usa do jeito que você gosta de usar. Eu penso assim. Aí as pessoas questionam que você não pode pôr a mão no bolso. Bom, eu, particularmente, não prego com a mão no bolso, eu não prego andando, mas uma coisa é, eu não prego andando, mas não consigo pregar com pedestal. Então, eu prego parado atrás do púlpito da igreja, ali do porta-bíblia, todo o tempo, mas não consigo usar um pedestal. Isso é meu jeito de ser. Se eu pôr um pedestal, eu me sinto um presbiteriano. Então, eu, eu não fico andando, mas não tem nada contra quem anda para um lado e para o outro, quem prega andando. É, eu não tiro minha atenção, por exemplo, se uma pessoa está andando para um lado e para o outro, não tiro minha atenção. Tem pessoas que falam que tira a atenção dele. Se a pessoa tem essa dificuldade, fecha o olho. Eu não tiro minha atenção a pessoa andar para um lado, andar para o outro. É, se ele correr na igreja, não tira minha atenção. Então, às vezes a homilética quer colocar muita regra que não existe. Eu acho que você tem que fazer o melhor para que você não chame a atenção das pessoas para outras coisas, a não ser para aquilo que você está ensinando. Como eu já disse, seja numa faculdade de uma ordem secular e principalmente se for na igreja, que você não deva chamar mais atenção para você ou por determinadas coisas que você faz, a não ser pela palavra do Senhor. E dentro de uma ordem presbiteriana, de um seminário presbiteriano, eles acham que se você movimentar muito, você pode tirar a atenção do povo. Particularmente, eu não sei por qual razão que não possa pôr a mão no bolso, que falta de ética que seria essa, que tem pessoas que gostam de ficar com a mão no bolso. E o pastor da nossa igreja um dia estava dando uma escola bíblica e ele estava com a mão no bolso no momento que estava. Alguém escreveu, irmãos, no comentário da live. Ficar com a mão no bolso é falta de ética. Ele escreveu de jeito para o pastor. Tira a mão do bolso. Eu pensei, qual a razão que a pessoa devia estar prestando atenção na pregação, no ensinamento, ela prestando atenção que está com a mão no bolso. Então, como colocar postura adequada? A postura adequada seria o máximo que você possa fazer para não chamar a atenção das pessoas para a maneira que você está, ou que você está vestido, a maneira que você está no púlpito, ou diante da plateia ali. Tem pessoas. Agora, por exemplo, eu posso ficar com o meu corpo ereto, mas tem pessoas que talvez vai ter essa dificuldade. E é claro, se ele tem essa dificuldade, não se pode exigir dele. Tem pessoas que costumam ficar com o braço para baixo, para cima, para o lado, movimenta muito a mão, como eu já falei. Isso não me atrapalha, mas tem pessoas que não gostam dos gestos repetitivos de um pregador, quando ele movimenta muito a mão, ele faz muito gesto, as pessoas passam a prestar atenção no gesto. Então, isso é complicado. Porém, uma coisa é, irmão, nós devemos fazer o melhor, principalmente essa questão da postura. Mas o interessante é, se nós colocarmos em mente que, para alcançar o nosso público, nós devemos fazer com que eles prestem atenção no que estamos falando, já é um bom avanço. Aí ele mostra mais a empatia com a classe. Então, ou seja, você tem que ter afinidade com o seu público. Você tem que fazer de tudo para que seu público eles se afeiçoe a você e você a eles. Então, você tem que ter afinidade, você tem que saber ter um espaço com eles ali. Não adianta você
tentar falar para as pessoas se você não tem afinidade com o povo. As pessoas vão ficar dispersas. Isso eu estou falando principalmente em ordem secular, numa escola. Eu acredito que hoje, já tem muitos anos que eu não estudo, mas eu acredito que hoje tudo é mais difícil do que a nossa época que nós estudamos. Porque primeiro que na época que nós estudamos, nós tínhamos um monte de objetivo, um medo de tomar bomba. Hoje as pessoas nem bomba tomam mais. E várias outras coisas que nós tínhamos preocupações. Principalmente a preocupação de alcançar a meta diante das promessas que os pais sempre faziam e que nunca cumpria. Por exemplo, se eu ganhasse uma bicicleta e toda vez que eu passei de ano, eu ia ter bicicleta que talvez eu ficaria rico se eu vendesse elas. Meu pai nunca me deu bicicleta nenhuma toda vez que eu passei de ano. Então, nós tínhamos esse objetivo. Hoje, nós vemos um público um pouco disperso, pessoas desinteressadas. Não são todos, mas um grupo grande na escola hoje não tem interesse. É claro, numa faculdade, a pessoa está ali, chegou na faculdade, ele vai esmerilar mais. E no meio evangélico, mas eu acredito que não sou somente eu que vejo isso, que quando você está ensinando, está pregando e as pessoas estão voando na igreja. Não são todos, é claro, sempre eu preocupo focar naquele que está prestando atenção no que eu falo, para que eu não venha pecar com aqueles que estão dispersos. Mas, infelizmente, as pessoas ficam dispersas na igreja, ficam voando na igreja. E se você não conseguir ter afinidade com as pessoas, você vai sempre espantar, principalmente o público evangélico. Que hoje nós estamos vivendo na época de um pessoal evangélico feito de um material muito ruim. Qualquer coisa que você fala machuca, eles querem parar de ir na igreja, já não vai mais na igreja, já vai desistir, já fala que você é grosso, que você não tem amor. Aí, se você prega contra o pecado, eles falam que você não pode julgar. E eu fico tentando entender as desculpas arrumadas. Porque, por exemplo, você falou contra o pecado do adultério, a pessoa fala que você não pode julgar. Ué, mas nós não estamos julgando, nós estamos ensinando a doutrina bíblica. Quem está julgando é a Bíblia. Aí eles falam, não julgueis para não ser julgado, fora do contexto, claro, porque o contexto ali ele está falando o seguinte: se você julga alguém, da mesma forma que você julgou, você pode ser julgado. É isso, não está dizendo que você não possa observar a situação de alguém que está em pecado e pregar contra o pecado. Ou se o pecado está na igreja, falso profeta na igreja, você não possa falar. É claro que pode, mano. Não existe esse negócio de que você não possa falar a verdade. Nós estamos vivendo, como eu falei, numa época de um povo muito melindroso, mas nós não podemos deixar de falar a verdade por causa de melindre de ninguém. Então, nós temos que preocupar em ter empatia pelo povo, que o povo tenha afinidade por nós, como ensinadores, como educador cristão, como professor de escola bíblica, bom pregador, pastor, irmã dirigente de ciclo de oração, uma irmã que está tomando conta de um louvor, mas que ela é bíblica. Então, ela tem que saber falar e, de forma alguma, ela pode deixar de falar a verdade porque tem um dodóizinho ali. Tem um que qualquer coisinha a pele dele é igual pele de ovo, estraga a pele dele com muita facilidade. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de comunicar o que é verdade por causa desse tipo de pessoas. Temos que ter empatia, temos que preocupar com a afinidade com o nosso público, claro. Se eu estou falando da questão do âmbito de igreja, irmão, no âmbito secular, é claro que existe ainda alguns professores, algum palestrante que acaba chamando atenção, mas no âmbito igreja, nós não podemos deixar com que pessoas que são muito melindrosas venham fazer com que nós não falamos a verdade, ou que deixamos de anunciar a verdade da palavra de Deus, porque a pessoa vai sair da igreja, a pessoa não vai vir mais na igreja, a pessoa vai ficar em casa, a pessoa vai ficar murmurando. Não. Se ele murmurou ou se ele mudou de igreja é porque não tem interesse com as coisas de Deus. Ele prefere ir para a igreja que não cobra, porque a igreja não prega contra o pecado. Hoje nós temos igrejas de vários gostos, igreja que mostra que Deus já não é um Deus mais irado, que o homem não tem culpa de pecado, que o homem pode viver tranquilo porque tudo está muito bem. Então, infelizmente, nós estamos vivendo nessa época onde muitas igrejas estão pregando isso. Aí mostra mais que o seminário só acontecerá com eles se todos os envolvidos fizerem o seu papel. Nós estamos falando de pessoas em grupo. Então, ou seja, como que esse seminário vai ocorrer com felicidade, com bons resultados no final? Quando todos que estão envolvidos possam executar o seu papel com muito fervor e com diligência. Se ele conseguir executar o seu papel com êxito, fazer o melhor dele, todos os melhores fizerem assim, todo o grupo vai ser bem sucedido, todo o grupo vai apresentar o melhor
Então, as pessoas irão ver que eles trabalham em conjunto, que todos conseguiram desenvolver o seu papel dentro desse grupo, contribuindo para que os resultados fossem excelentes. Isso não é diferente na igreja. Vamos trabalhar em grupo na igreja para apresentar um trabalho, no seminário, seja a ordem que for, todos devem fazer da melhor maneira para que esse trabalho possa ser bem desenvolvido e possa chegar num resultado final com êxito, ou seja, com felicidade, com sucesso, para que possamos apresentar um excelente trabalho. Isso eu estou dizendo, aqui eu estou apresentando como se fosse um trabalho de faculdade teológica. Todos devem apresentar, desenvolver o seu papel com isso, ou seja, esmerilar para que possa trazer bons resultados para o grupo. De forma alguma, nós podemos, irmãos, ficar, um faz demais, o outro não faz nada, um desenvolve um assunto bem, o outro não preocupa com aquilo. Então, de maneira alguma, todos têm que trabalhar para o melhor do grupo e assim desenvolve melhor o trabalho. Segundo, a mesa redonda. Isso aí eu acredito que todo mundo sabe o que é mesa redonda. Isso chegou até a virar um jargão pejorativo uns anos atrás, de alguns grupos que existia, inclusive, eu não sei se os irmãos já ouviram falar da editora Árvore da Vida, que tinha por sua liderança, me parece que Whitman Nee e Whitney Lee. Inclusive, são dois escritores extraordinários, eu já tive vários livros dele, tem vários livros no Brasil, e aqui eu tenho apenas um livro deles. Eles falam que eles tinham uma mesa redonda onde eles se sentavam e debatiam assuntos teológicos e bíblicos. De acordo com a reforma, Martinho Lutero sentava junto com seus amigos e ali eles iam com Filipe de Melanchthon e outros amigos discutir assuntos bíblicos, falar assuntos bíblicos, assunto histórico da época dos pais da igreja. É claro que Martinho Lutero era um pouco grosso, que ele só aceitava como bom teólogo dos pais da igreja somente Agostinho de Hipona. Os demais, Orígenes, Justino, Tertuliano, todos para ele era desprezado pelo fato da maneira que eles interpretavam a Bíblia de forma alegórica e simplesmente Agostinho interpretava literal. E Pelágio nem se falava, né? Pelágio foi um herético do século IV depois de Cristo, onde Agostinho debateu muito com ele da doutrina que ele acreditava que o homem não nasceu em pecado. Então, se você algum dia ouvir falar de Pelágio, ele foi o herético que desenvolveu uma teologia no quarto século da nossa era. Toda a teologia, irmãos, que nós temos, ela foi desenvolvida por Tertuliano, Agostinho, Ambrósio e Pelágio. Desses, Pelágio era o único herético. É claro que os outros demais, o que mais destacou foi Agostinho. Então, mesa redonda seria isso: as pessoas sentariam para debater um assunto e chegar à conclusão nisso aí. Aqui fala assim, ó. O método da mesa redonda consiste em uma reunião de especialistas que sustentam posições divergentes e mesmo opostas a respeito de um tema. Ou seja, tem um livro, irmão, chamado Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Ele baseia esse livro no capítulo 2 da Carta de Paulo aos Efésios, e ele ali está debatendo com um padre chamado Erasmo de Roterdã. Não sei se alguém já ouviu falar de Erasmo de Roterdã. E Erasmo de Roterdã defendia o pensamento pelagiano, que o homem aprendeu a pecar com o passar do tempo, que ele não nasce dentro com a semente de pecaminosa de Adão, que não nasce com a queda de Adão na sua vida. Porque o homem já nasce assim, o homem já nasce com a natureza caída. Mas Rogério de Roterdã ele defendia o contrário, porque tinha um pensamento pelagiano. E Martinho Lutero ele debateu muito com ele a respeito disso, escreveu até um livro, Nascido Escravo, onde ele aborda a respeito desse debate dele com Erasmo de Roterdã. Então, nessa mesa redonda, irmãos, como também já aconteceu várias vezes com Lutero e Zwinglio, de várias divergências que eles tinham teológica, para poder tentar concluir um padrão teológico adequado na época da Reforma, principalmente da Santa Ceia.
Tanto Lutero como Zwinglio pensavam errado a respeito da ceia. Lutero acreditava, por ter vindo da Igreja Católica, ainda trazer aqueles resquícios católicos na vida, ele acreditava que na transubstanciação, que o corpo, sim, era o pão virava o corpo e o vinho virava o sangue de Jesus. Então, ali era literal no pensamento de Lutero. Zwinglio já achava que o corpo estava ali espiritualmente e o sangue espiritualmente. E não era literal, como Lutero pensava, mas estava presente espiritualmente. E depois dele veio Calvino, que, pensando na teologia dos dois, concluiu a teologia que nós adotamos, que tanto o pão ele representa o corpo, é um memorial, representa, e o vinho representa o sangue, não é sangue e não é corpo. Que o próprio Jesus, depois de falar, este é meu corpo, ele vai e fala, quem comer do pão e beber do vinho. Então, ele volta novamente para os elementos, esquece a parte teológica e volta para os elementos literal. Então, eles representam, não são literais, representam. Então, Calvino, nós temos que tirar o chapéu, que foi realmente o melhor exegeta da Reforma. Ele viveu tempos muito longos de diferença de Lutero e Zwinglio, mas Lutero e Zwinglio, se você estuda a teologia da Reforma, você vai ver que há muitos debates entre os dois. É claro, nunca deixaram de ser amigos, mas tanto um quanto o outro, se você observa pelo texto, parecia ser um pouco agressivo na forma de falar. E aqui, de acordo com o pensamento da apostila, os estudantes de uma faculdade eles estariam sentando, abordando um tema dentro da faculdade e divergindo em assunto. É claro que tudo com respeito um com o outro, de forma que nós não possamos ser agressivos com ninguém. E, no final de tudo, saber que vai contribuir para a melhora do assunto que estamos desenvolvendo. Aí mostra que o objetivo da mesa redonda são o seguinte: a letra A, esclarecer pontos de vista diferentes ou oposto, por meio de informações objetivas. Letra B, aprofundar estudo de um tema. Então, ou seja, numa mesa redonda, ou seja, com duas ou mais pessoas, se aborda um tema e tentam desenvolver esse tema. É claro que nós vamos ter pensamentos diferentes. Por exemplo, se nós formos abordar um tema aqui hoje, vamos falar sobre dons espirituais. Vamos ter vários pensamentos aqui. É, eu quero acreditar que nenhum pensamento seria herético, mas vamos ver, tem vários pensamentos, principalmente dependendo de que igreja que você é, se você é assembleia ou não, ou se você é de igreja renovada ou não, você vai ter pensamento diferente. Principalmente quando se fala do dom da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento, que são duas coisas diferentes. E dom de profecia, dom de línguas, interpretação de línguas, e as pessoas vão divergir bastante no assunto. Agora, é claro, vamos abordar o assunto dentro da Bíblia. Não podemos impor o nosso pensamento. Os irmãos estudaram hermenêutica e sabem o que é exegese. Exegese é quando você exegese é quando você tira do texto. Tirar. E exegese é quando você põe o seu pensamento no texto. É quando você acha que o texto tem que ser interpretado daquela forma e você coloca o seu pensamento no texto. Já exegese é quando você tira tudo que o texto está apresentando de conteúdo interpretativo para o assunto que você está abordando. Então, isso é exegese. Então, o que tem que ser feito quando abordarmos um tema teológico? Partir para a Bíblia. A Bíblia é o princípio de tudo. Se a Bíblia cala a respeito do assunto, nós podemos apresentar, como eu falei na aula passada, a nossa suposição, contando que fique claro que é uma suposição. Nós não podemos, de maneira nenhuma, irmão, abordar um assunto, criar polêmica e ninguém sair edificado. Tem que falar do assunto, cada um trazer a sua ideia, concluímos no final talvez uma ideia completa a outra, que todos saiam edificados no assunto que estamos falando. E como eu falei, tem vários assuntos na Bíblia, irmãos, que traz muita polêmica. Às vezes por falta de uma leitura, às vezes por mitos criados através de texto que foi aumentado ou diminuído, e muitas outras coisas.
Por exemplo, eu não sei se o irmão já observou que as pessoas falam coisa que a Bíblia não fala. Um exemplo é que quando alguém aceita Jesus, o nome dele é escrito no livro da vida. Alguém já viu isso? Quando já viu, faz assim com a mão. Está escrito isso na Bíblia, irmãos? Em lugar nenhum da Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia. Está escrito que quando alguém aceita Jesus, o nome dele é escrito lá. Eu estou dizendo, irmão, não tem nada contra. As pessoas, eu ouço até os pastores falando, quando eu convertido, repete comigo. Aí ele repete aquela oração, falando, escreve meu nome no livro da vida. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito na Bíblia que quando alguém aceita Jesus, o nome dele é escrito no livro da vida. Não tem lugar nenhum da Bíblia. Primeiro, o nome do livro não é livro da vida. Agora vamos supor que nós estivéssemos numa aula de debate, numa mesa redonda. Eu, particularmente, acredito, todo ser humano, se o nome do livro é só observar o nome do livro, livro da vida, todo ser humano, irmãos, que nasceu tem um nome escrito lá. Todos que nasceram. O nome só é arrancado de lá quando ele morre e morre sem Deus. Por isso que no juízo final, de maneira representativa, João vê o quê? Que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E em nenhum lugar da Bíblia, por exemplo, também fala que quando alguém desvia, o nome dele é arrancado de lá. Então, nós temos que ler o texto e interpretar da maneira correta. Eu, particularmente, interpreto o texto dessa maneira, que o nome só é arrancado quando a pessoa morre sem Deus. Aí não tem como mais. O nome dele é tirado do livro da vida, porque não está em vida. Mas todo ser humano que nasceu hoje, o nome dele está escrito no livro da vida. E ele vai ir até o dia da volta de Jesus ou que ele venha partir dessa terra para o além. Aí, se ele morreu sem Deus, o nome dele é arrancado do livro da vida. Por isso, é notado em Apocalipse 20 que as pessoas que não aceitaram a Cristo, os nomes deles não estão escritos no livro da vida. Mas nós não temos base bíblica para falar que quando a pessoa aceitou Jesus é que o nome dele foi lá. Porque se o nome do livro é livro da vida, se mostra que o registro já está lá desde quando a pessoa veio com vida. Primeiro, nós aqui não cremos que crianças vão para o céu, ou alguém que crê o contrário. Se tem algum calvinista que vai crer o contrário. Mas nós acreditamos que uma criança que não tem a razão do entendimento, e eu particularmente acredito que a razão do entendimento é de 12 anos abaixo, que Jesus apresentou no templo com 12 anos, então 12 anos a pessoa tem razão do entendimento, sabe decidir o que ele quer ou não. A psicologia aceita assim também, e o próprio sistema judaico para ingressar uma pessoa na sociedade judaica como responsável pelos seus atos de acordo com a lei, que é o bar mitzvah, que aqui na América se chama bar miz, que as pessoas aqui fazem com 13 anos, mas em Israel era feito com 12 anos, implicando que a pessoa era responsável pelos seus atos de acordo com a lei. Isso mostra que a pessoa tinha responsabilidade com a lei. Então, eu particularmente acredito que de 11 anos abaixo, toda criança que vem a falecer ou morre no ventre, seja o que for, são salvos. Isso é a maneira que eu creio. Eu sei que os calvinistas que crê na predestinação só acreditam que são salvas crianças predestinadas. As que não são predestinadas não tem como ser salva. É a maneira que eles creem, é uma linha teológica. Amém. Eu não creio assim, creio que toda criança é salva. Então vamos lá, se toda a criança ela é salva, então o que implica que toda criança tem um nome no livro da vida, certo ou não? Tem um nome no livro da vida, porque são salvas. E o que faz ela decidir o que ela quer da vida é quando ela chega na razão do entendimento. Chegou na razão do entendimento, ela vai decidir o que ela quer da vida. Pode ser, irmão, criado na igreja. Se a criança foi criada na igreja e ela chegou aos seus 12, 13, 14 anos, como nós já vimos, eu acredito que vocês também já viram, muitos filhos de crente que desviam, foram criados na igreja e depois desviaram. Então, esse tipo de coisa ocorre constantemente. E o nome desse é o livro da vida? Não, mas se ele vier a morrer assim, eu particularmente acredito que aí sai do livro da vida. Então, o objetivo aqui, como comentarista, o pastor coloca aqui, é esclarecer o ponto de vista diferente e oposto
por meio de informação objetiva e aprofundar o estudo de um tema. Seria a maneira de desenvolver um bom ensinamento nessa mesa redonda. Ele fala a terceira, palestra ou conferência. É uma reunião de grupo de pessoas, tendo como objetivo a discussão sobre um tema científico ou literário. Seja, na ordem secular, eles vão se reunir para que possam fazer uma conferência de discursar dentro de um assunto científico ou de literatura, de acordo com o que for posto pelo professor ou se foi de escolha deles. Então, seria uma conferência. Aí mostra aqui como que isso ocorre. Fala divulgação. Aqui vai só ler. Esse é um evento normalmente divulgado para o conhecimento de toda a comunidade interessada pelo assunto e por ouvir ideias da conferência. A organização do evento, os cuidados importantes. A organização, eu falei, existe normalmente uma comissão composta de um ou mais coordenadores que direciona todas as atividades a serem desenvolvidas para a realização do evento, definindo previamente tema, plateia, duração, forma de arguição, local e recursos técnicos necessários para o funcionamento da atividade. E os cuidados importantes mostra a conferência ou palestra deve ter uma sequência lógica, não ser extensa demais e possuir introdução, conteúdo a abordar, finalidade, objetivos e descrição do assunto a ser tratado. Então, isso seria uma maneira de desenvolver uma conferência na área secular. Tem uma divulgação daquilo que vai ser falado antes, talvez um mês antes. Uma organização teria que ter um grupo de pessoas responsável para organizar, seja se tiver que fazer alguma coisa que vai ser visual, se tiver que montar um palanque, luzes, seja o que for, tem que ter uma comitiva de pessoas que vão trabalhar com aquilo ali. E os cuidados importantes, como eu já falei, é a pessoa responsável, talvez, na área de sistematizar o assunto dentro do tempo que vai ser abordado no percurso dessa conferência. No meio cristão, no sentido bíblico-teológico, devemos também, vamos fazer um trabalho. Hoje, irmãos, nós temos facilidade demais com as mídias sociais hoje, com o Instagram, Facebook, WhatsApp, nós conseguimos muito rápido fazer com que as pessoas cheguem à mão delas muito rápido a divulgação de um trabalho que nós vamos fazer, de uma conferência bíblica, de uma conferência de escola bíblica, de um aniversário da igreja, um trabalho do círculo de oração. Então, hoje nós temos essa facilidade. Antes era tudo mais difícil, era através de cartazes, que alguém tinha que se dispor em ir pregando, ter autoridade ainda da prefeitura, se podia pregar em poste ou não, pregar talvez dentro de alguma loja de alguém, que nem todos permitiam. E assim, hoje nós temos essa facilidade de divulgação. Nós não temos, por exemplo, na minha igreja, vão fazer um culto, já coloca lá o cartaz com o pregador, tudo já no cartaz, já envia no grupo da igreja, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja, nos outros grupos da igreja, que aí as pessoas vão compartilhando e aquilo vai passando de um Facebook para o outro, de um Instagram para o outro. Então é muito rápido para divulgar. Infelizmente, também para divulgar coisa errada, hoje em dia as mídias sociais têm uma velocidade bem maior de quando é para divulgar um trabalho bom da igreja. Fala, a organização, irmão, é claro que tem que ter, as pessoas têm que trabalhar em conjunto para organizar bem uma festa de uma igreja, uma festa de ciclo de oração, cruzadas, aqui na América nós não vemos essas cruzadas como nós vimos no Brasil, eu creio que todos aqui já participaram de cruzadas no Brasil, a maneira que eles trabalhavam ali para organizar tudo, seja o som, o palanque, tudo muito bem organizado. Na igreja, às vezes, as pessoas têm que trabalhar duro para organizar isso aí, e principalmente organizar como vai desenvolver tudo, a direção de tudo. Então, isso tem que ser bem organizado também na igreja. Como eu falei, nada pode ser desordenado. Deus não trabalha na bagunça. Deus não gosta disso. Essa é uma verdade. Deus não gosta. Nós queremos ver um verdadeiro culto, irmãos. As pessoas
Eu não sei por qual razão as pessoas não conseguem ver isso no livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, o assunto principal do livro do profeta Malaquias é culto. Culto. Isso é o assunto do livro do profeta Malaquias. E culto no livro do profeta Malaquias, quando você estuda, você tem medo dos cultos de hoje. E eu estou dizendo, irmão, que culto é algo organizado, que é só você ler Levíticos. Levítico, ele mostra como era um culto. Culto não pode ser apresentado ao nosso bel prazer. Caim tentou apresentar um culto dele para Deus, do jeito que ele quis, e Deus rejeitou Caim e a oferta dele. É só os irmãos ler lá, a Bíblia fala assim, e Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E Deus rejeitou a Caim e também a sua oferta. Deus rejeitou primeiro Caim, porque Caim quis fazer um culto do jeito dele. Então, se nós vamos organizar, irmão, uma festa para a igreja, nós temos que lembrar, essa festa ela é para o aniversário da igreja, mas ela é uma reunião de culto a Deus, ela é um serviço a Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, eu estou fazendo para Deus. Então, aquela comitiva que vai trabalhar nisso aí, que vai organizar isso, tem que estar fazendo da melhor maneira. Tem que estar organizando do melhor maneira. E o terceiro ponto que fala dos cuidados importante, como eu já falei, organizar o tempo, tudo que vai ocorrer no percurso daquele trabalho, para que não seja extensivo demais, para que não dê pouco tempo ao pregador, para que não corte a oportunidade de quem eles convidaram. Por exemplo, você convida 3 cantores para o trabalho do ciclo de oração, aniversário do ciclo de oração de sua igreja. Aí o tempo extrapola e a pessoa acaba deixando um cantor de fora. Então fica um pouco feio. Ou então coloca o cantor e o cantor canta e o tempo passa. Organizar, irmão, por exemplo, não é errado e tampouco é pecado você falar com o cantor, você vai cantar 2 hinos. Acabou. Ou você vai cantar um hino agora e um hino depois da pregação. Não é errado chegar no pregador e falar, você tem 50 minutos para pregar, 1 hora para pregar. Os irmãos lembram do pastor Marcondes? Quando aqui lembra do pastor Marcondes que deu aula aqui no Bereia? Os irmãos lembram? Pastor Marcondes eu convidei para pregar no nosso primeiro congresso de escola bíblica. E eu convidei para pregar no sábado e domingo. Eu falei com ele, no sábado só tem 1 hora, no domingo só tem 1 hora. Então o senhor me entrega o microfone assim que vencer 1 hora do senhor. Eu não quero terminar o culto tarde. E ele pregou 1 hora certinho no sábado e 1 hora certinho no domingo. E uma mensagem extraordinária. Convidei os cantores que eu tinha que convidar, deixei claro. Então, eu não pequei, mano, não é pecado. Uma vez eu fui fazer uma vigília na nossa igreja e convidaram um cantor. E o rapaz pegou o microfone para cantar. Mano, eu não estou brincando, quando eu estou falando sério. Ele cantou 1 hora. 1 hora ele cantou. Aí o pregador foi e pregou 30 minutos, porque ele já tinha extrapolado o tempo do. Agora, tudo por quê? Porque não falaram aquilo, irmão. O irmão tem tanto tempo para cantar. O irmão pode cantar 2, 3 hinos. O irmão veio de longe. Nós entendemos. O irmão canta 2 hinos agora e mais 2 depois da pregação. Então, nós temos que saber organizar. Irmão. Por que, que as igrejas hoje estão desorganizadas? Né? Porque as pessoas não negócio de falar. Ou por não falar no início, depois acaba sendo grosso. Hoje, como nós temos a mídia do jeito que ela é, eu acredito que os irmãos já viram várias grosserias feitas em microfones, em púlpito de igreja, com cantores ou pregador, pelo fato de não ter dito antes. Então, se nós vamos organizar uma festa, que falamos. Se a pessoa vai organizar uma palestra, por que uma palestra de escola nós falaríamos tudo direitinho para todos os componentes do grupo, para que nenhum ultrapasse o tempo do outro? Vamos supor, eu vou fazer a introdução, o irmão Gleick vai fazer um pouco ali, abordar um ponto do trabalho, nosso irmão Elvis vai abordar outro ponto, e a nossa irmã Ana vai concluir. Por que entre nós podemos conversar e falar isso e na igreja não? Os irmãos estão compreendendo? Bom, nós temos que ser verdadeiros, chegar e falar, não, irmão, nosso culto aqui começa às 9 e termina, começa 7h15 e termina às 9. Na festa, vamos supor, a festa termina às 9h30. Então, vamos organizar aí, falar com o trabalho de ciclo de oração, falar com a irmã, falar com a dirigente da mocidade, seja o culto que for, e falar, começa tantas horas, termina tantas horas. Trabalha dentro do seu tempo. Aí eu convidei 10 cantores. Falei, então você vai ter que diminuir, porque não tem como 10 cantores cantar em um culto. A menos vai cantar os 10 fazendo um coro. Então, só se for, porque não tem como. Então, organizou, deu tempo a cada um, é só colocar no papel, o cantor canta um hino que tem de 5 a 7 minutos, tal.
Vai ficar fácil, mas as pessoas conseguem trabalhar sempre desorganizado nas igrejas. Ele faz o trabalho dele bem feito no trabalho secular. Se é um trabalho de escola, eles conseguem organizar o tempo, seja onde for, mas nas igrejas são poucas igrejas que organizam tempo. Pouquíssimas igrejas que organizam o tempo. E o pior é que quem leva a culpa da desorganização sempre é o Espírito Santo. O Espírito Santo quis agir, essa é a frase que todo mundo fala. O Espírito Santo quis agir aí, Deus tomou a igreja. Aí eu nem vi o que aconteceu mais. Irmão, fala sério. Se as coisas são organizadas, não acontece isso. Não acontece isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, mostra como é um culto, irmão. Lá mostra como é um culto. Então nós não podemos ser desorganizados. Isso ocorre igreja desorganizada. Então, se vai fazer, coloca ali a pessoa que está com os cuidados desse culto, ele vai trabalhar, ele vai organizar, vai colocar quem vai abrir o culto, quem vai fazer oração, quem vai louvar. Se tem um grupo de louvor, o tempo do grupo de louvor, as pessoas que irão cantar. Se o trabalho é do ciclo de oração aniversário, então o ciclo de oração não tem prioridade de cantar 2 ou mais hinos, se é da mocidade, da mesma maneira, e assim por diante, de maneira que o pregador que foi convidado vai ter um tempo adequado, no mínimo uns 45 minutos, para que ele possa pregar. O culto termine num horário não cansativo para ninguém, seja culto de manhã ou culto à noite, deve ser organizado. As pessoas pensam que o culto é de manhã, pode se estender até 1 hora da tarde. Irmãos, pessoas têm criança, criança não é igual adulto que fica sem comer. Apesar que tem adulto que vai dando 11h30, ele quer almoçar, porque ele costumou almoçar 11h30. Mas ele aguenta, igual criança, não. E sabe qual é o problema? Que na maioria das igrejas a sua criança está alimentando. Eles vão lá e dão coxinha para sua criança, dão pipoca, dão só porcaria para sua criança. Aí eles falam que está alimentado. E não está alimentado. Nós estamos compreendendo? Não está alimentado. Então nós temos que organizar esse tipo de coisa para que as igrejas ou nossos cultos venham realmente louvar a Deus. Porque, como eu falei, um trabalho de escola se apresenta da melhor maneira e quando é para Deus nós vamos ficar desorganizados? Eu não concordo com isso. De forma alguma concordo com isso. Os irmãos me desculpem, eu não estou aqui para doutrinar a igreja de ninguém, ninguém que pertence à minha igreja, mas essa é a realidade, porque nós aqui somos líderes, seja de uma escola bíblica, seja de ciclo de oração, de louvor, de qualquer outra ordem, mas somos o líder e temos que organizar. E aqui ele fala atitudes importantes de um conferencista ou palestrante. Aqui ele, a pessoa que escreveu essa apostila, ele tem por objetivo mostrar as atitudes que alguém vai falar em público tem que ter. Falar de forma pausada e demonstrando segurança no que está expondo. Como eu falei ali, ele tem que falar, se ele está palestrando, ele tem que falar tranquilo. Ele fala que pausado não quer dizer que é lento ou parando toda hora. Você tem que falar tranquilo e ter segurança do que você está falando. Você não pode pensar que é ou que talvez não é, ou gaguejar. Você tem que ter certeza daquilo que você está falando. E transmitir segurança para as pessoas que estão te ouvindo. Porque se você fala e não transmite segurança, como que as pessoas irão crer no que você está ensinando? Principalmente se for uma questão bíblica. Se você não tem segurança do que você está falando, a pessoa não vai prestar atenção no que você está falando. Outra, não ficar lendo o texto o tempo todo, ou slide, nem transparência, pois cansará a plateia. É claro, se você vai fazer um trabalho secular e você vai levar um material, você tem que apresentar aquele material, principalmente ocupar com que ele já esteja gravado na sua mente, para que as pessoas possam visualizar ele muito rápido e você não fica ali preocupado em ficar lendo aquele material. Eu, particularmente, quando eu estou pregando, o meu esboço ele é muito, muito simples. Eu faço um esboço que ele é só um esqueleto mesmo, da maneira bem tradicional. Existem aquelas pessoas que faz 2, 3 folhas. O meu é só o tema, os pontos, subponto. Tipo ali, vamos supor, minha mensagem tem 4 pontos. Então, ela vai ter 4 pontos e cada ponto vai ter 3 subpontos. Não vai ter mais do que isso.
E a maioria das vezes o meu esboço está decorado na minha mente. Ele está ali só por segurança, mas está decorado. E na questão, se você vai palestrar para alguém, é claro, um estudo bíblico você tem que estar bem informado de todo o assunto que você vai falar, para que você não esteja lendo o tempo todo. Se você estiver lendo o tempo todo, você cansa o povo. Eu, por exemplo, dou escola bíblica dominical da mesma maneira que eu passo a lição aqui para vocês. Vocês repararam? Se eu for ler todo o conteúdo da apostila, nós ficaríamos muito tempo aqui só lendo isso e talvez eu até perderia o assunto principal do que a apostila quer transmitir. Então, é nossa obrigação lê-la em casa e simplesmente pegar os pontos principais da apostila. E o que o comandante quer mostrar é isso, nós não devemos gastar muito tempo com isso, o tempo todo olhando para o texto e lendo o texto, porque isso poderia fazer com que o nosso público se torne cansado. Ele fala usar alguma dinâmica para chamar a atenção da plateia. Você tem que criar algo que chama a atenção do povo. Seja alguma coisa visual ou até alguma ilustração que você conte no início do seu assunto, vamos dizer secularmente, você conta alguma história. No âmbito secular, o pessoal gosta de contar alguma anedota cômica para que as pessoas se envolvam no assunto ali com aquela história engraçada e depois ele chama a atenção do povo para aquilo que ele quer falar. Biblicamente, irmãos, ou como pregador, a maioria das pessoas tem por hábito de contar também uma boa ilustração ou uma história que ocorreu com ele para introduzir o assunto que ele quer e prender a atenção do povo, principalmente se a pessoa fala bem e se a história é verdadeira ainda, então ele consegue despertar o interesse do povo. Então você tem que ter uma dinâmica, ou você tem algo visual para que possa chamar a atenção do povo. Entender o olhar para toda a plateia no sentido de prender a atenção de todos. Como eu falei, você tem que ser dinâmico na sua maneira. Dentro da teologia, da homilética, quando nós vamos estudar homilética, fala da eloquência, da retórica e da oratória. A eloquência é a capacidade de ter uma dinâmica no falar que prende a atenção do povo. Isso é eloquente. Então, nós temos que ser assim, nós temos que conseguir ganhar a atenção do povo já de início, seja, como eu já falei, num trabalho que você está apresentando para a faculdade, se você está ali apresentando algo para ganhar a atenção dos seus professores, você vai ter que convencê-los no início, quando você começar a palestrar, que você vai desenvolver bem e vai conseguir terminar melhor ainda. E como pregador, irmãos, eu creio que já aconteceu com vocês. É claro que algumas vezes a gente acaba tendo que depois revogar nossos pensamentos, porque às vezes uma pessoa começa uma pregação com a dificuldade e termina muito bem, desenvolve bem no meio e termina bem. Vai ter aquelas pessoas que começam com dificuldade para pregar e ele vai até o final, com muita dificuldade para se expressar, para conseguir colocar o assunto dele organizado. Às vezes ele organizou bem no papel, em casa ele organizou bem na mente dele, mas chegou diante do público, talvez por medo da plateia, e ele acaba tendo dificuldade de transmitir aquilo ali. Então, nós temos que ter, irmão, segurança no que falamos e, principalmente, ter familiaridade com o público. Quando nós não temos familiaridade com o público, nós temos certa dificuldade de poder expressar. Fala, no final, fazer um resumo dos tópicos abordados. Como eu falei, você observa de tudo aquilo que você falou, dentro dos pontos principais, você faz um resumo, trazendo novamente à memória das pessoas, dos seus ouvintes, tudo aquilo que você abordou de acordo com os tópicos do assunto que você dividiu. E numa palestra bíblica ou no estudo bíblico não é diferente. Você conclui fazendo a mesma coisa. Você aborda ali, como eu falei, pegando um exemplo muito simples do sermão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você desenvolveu o sermão, de repente você conclui dizendo, Jesus ele é o único caminho que conduz o homem a Deus, ele é quem, quando nós conhecemos a Deus, ele nos revela a verdade, e essa verdade nos conduz à vida, ou seja, você abordou os seus 3 pontos da mensagem que você estaria pregando. E ele fala que evitar a prolixidade, o tempo de 60 minutos é suficiente. Isso ele está falando tanto para palestrar numa escola pública,
uma hora seria um tempo adequado para você desenvolver o tema da palestra que lhe foi confiado ou que você mesmo quis desenvolver de parte sua. Você gastaria uma hora para expressar tudo aquilo que você colocou no papel de forma, é claro, se você criou uma apostila larga, bem grande, você vai resumir o máximo o assunto principal da apostila e passar para os seus ouvintes. E concernente ao que eu acabei de falar, uma pregação de uma hora é um tempo muito bom. Um estudo bíblico de uma hora, dependendo do tema ou da maneira que a pessoa vai falar do estudo bíblico, uma hora não seria nada. Digamos que a pessoa tem o costume de dar estudos expositivos. Seria muito pouco uma hora, é claro, mas o estudo expositivo, sempre que é feito em sequências. Você pega, vou colocar, por exemplo, o livro de Obadias, que é o livro menor do Velho Testamento. Talvez você conseguiria fazer uma sequência dele, conseguiria fazer um estudo dele em um dia. Mas se formos olhar na realidade, como ele é dividido em duas partes, nós precisaríamos no mínimo de 2 dias, de uma hora cada dia desse para poder conseguir explicar, bem explicado, o livro do profeta Obadias. Isso eu estou falando de Obadias, irmão, que só tem um capítulo, 20 e poucos versículos. Agora imagine se você pega aí uma carta aos Romanos, para você explicar todo aquele conteúdo teológico que o apóstolo Paulo deixou ali para nós, daquele compêndio doutrinário de Romanos, nós teríamos muita dificuldade. Um dos homens que ficou muito tempo ensinando Romanos, eu não sei se alguém que já ouviu falar de Martin Lloyd Jones, ele era um médico inglês, puritano, reformado e um excelente expositor bíblico, considerado um dos maiores expositores do século XX. Martin Lloyd Jones ficou 12 anos, não estou brincando, 12 anos pregando na carta aos Romanos. É muita mensagem, 12 anos pregando, explicando versículo por versículo. Inclusive, ele tem esse comentário escrito que eles colocaram, fizeram essa pregação dele virar livro, que era estudo, virou livro e tem aproximadamente, eu creio que mais de 10 volumes a pregação dele durante 12 anos. O livro de Atos também ele durou muitos anos para poder escrever ou expor todo o livro de Atos. Então, dependendo sobre o que você vai falar, uma hora seria pouco. Mas, claro, se você tem uma sequência de estudo na sua igreja para poder palestrar sobre determinado tema, uma hora seria um tempo adequado para você falar, conseguir ganhar a atenção do povo, terminar a sua palestra num tempo bom e o culto terminaria e todos voltariam na próxima terça, quarta, quinta-feira ou sexta para te ouvir novamente, porque se nós ficarmos 2 horas falando, o povo, não vou ver mais não vou lá mais não. Então, uma hora, na semana que vem tem mais, você deixou o povo com vontade de alimentar mais, então na outra semana eles voltarão para te ouvir palestrar sobre o livro que você está falando. E ele fala não comentar assunto fora do proposto. O tema que foi proposto na faculdade científico que eles abordam ele, se é literatura que abordam esse tema. Na igreja, irmão, não pode ser diferente. Se você tem um tema, você não precisa ser grosso com ninguém, mas se você, vamos supor, você está falando de escatologia, aí chegou uma irmã na igreja, ou um irmão que está atribulado, querendo divorciar da mulher e está procurando um escape para poder divorciar e casar de novo, e no meio do estudo ele levanta o dedo e fala de divórcio. É complicado. Você está falando de escatologia, ele quer saber de divórcio. Então você vai falar com ele, meu irmão, uma outra oportunidade, nós falamos a respeito disso, ou então o irmão me procura depois do culto e nós conversamos. E continua o seu assunto. Não pode desviar o assunto, irmão. Eu estou falando que eu já vi assunto desviar e depois o próprio palestrante não sabe nem sobre o que ele estava falando mais, não consegue voltar para o assunto. Não consegue voltar para o assunto que ele estava falando. Então, seja de ordem, um trabalho que você vai apresentar na faculdade ou na igreja, nós não podemos deixar tomar outro rumo, sair fora do tema ou fora do propósito que estamos abordando. O assunto, por exemplo, a lição da nossa escola bíblica desse trimestre, ela aborda sobre família dentro dos padrões bíblicos. Como uma família deveria portar dentro dos padrões bíblicos. Estou trazendo vários exemplos. Inclusive, a lição do domingo que vem fala sobre montinha em família. Então, tem que ser falado sobre isso, sobre murmuração no seio da família e os prejuízos que ela traz. Aí vai falar sobre isso. De repente, a pessoa aborda outro assunto. Então,
vai perder o assunto que vai estar falando. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. É preocupar em estar dentro do assunto que nós começamos a falar ou do tema que foi sugerido. Ok? O texto 14, irmãos, se você observar pelo texto aí, se você leu, ele está muito bem explicado, não tem muita coisa para falar nesse texto 14, ele sempre repete as mesmas coisas, fala sobre o trabalho científico ou acadêmico no curso da graduação e da pós-graduação, como que esse aluno, as coisas que ele deve pesquisar, a maneira que vai ser o trabalho dele, tudo que ele vai desenvolver quando ele chegar no final para apresentar a sua tese final. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só, enquanto se alguém tiver, vai falando, que eu vou fazendo a chamada aqui. Irmão Alexandre Guerreiro. O Alexandre tinha entrado hoje, não? Mana. Uma Cristiane Leal. Presente. Bom, Fabiano. O Fabiano estava aqui. Manglauce. Eu não lembro se a Manglauce estava junto com ele. Bom, Gleique. Aqui, pastor. Ai, meu Deus, eu não sabia. Tá. Então eu coloquei presente. Eu não sabia abrir o telefone, desculpa. Presente aí, pastor. Os dois. Eu coloquei presente para o senhor e para ela. Não é porque eu sempre faço no computador, eu não sabia mexer aqui no telefone. Irmã Márcia. Manicia Moreira. Estou aqui. Pastor Juarez. Com Elvis. E o pastor Leomir. Vamos ver. Irmãos, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar? Ou podemos terminar a aula, que já vai dar 10 horas. Eu não sei, o pastor, se ele anunciou para os irmãos qual será a próxima matéria daqui do curso Bacharel em Teologia, porque no curso básico ele vai estar voltando para cá e eu vou estar indo para o curso médio em Teologia. Então, lá, para mim, já anunciou a matéria que eu vou estar passando aqui. Eu não sei se ele... porque parece que ele não pôs no grupo do WhatsApp qual seria a matéria, mas os irmãos devem ter a grade que ele mandou em PDF ou foto do WhatsApp, ele mandou essa grade uma vez para todos os alunos, tanto do básico quanto do bacharel. Então, você deve estar sabendo qual será a próxima matéria que estará estudando aqui no curso de bacharel em teologia. Amém? Vamos agradecer ao senhor, então? Podemos agradecer a Deus. Pastor Juarez agradece ao senhor por nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te rendemos graças mais uma vez pelo privilégio de participar desta aula ou desta matéria, que hoje está sendo feito o encerramento. Te dou graças pela vida do teu servo, que ministrou esta matéria, continua abençoando a sua vida, a sua família. Te damos graças também pela vida do pastor Luiz Prestes, continua dando saúde ao teu servo, resolve qualquer situação que precisa ser resolvida, abençoando toda a sua família. Quero te agradecer pela vida dos companheiros e companheiras, colegas, que juntos estamos participando deste curso. Que a tua boa mão permaneça sobre nós. Quero te apresentar as famílias aqui representadas. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida, Senhor, com saúde, com paz, com alegria, com perseverança. O nosso muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma aula. Que o Senhor continue conosco, nos dando vitória em tudo, nos dando ânimo, renovando, Senhor, as forças e que nós possamos continuar firmes, sendo assim constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. É a minha oração no nome poderoso
do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente Amém. noite. Amém. Todos ficam na paz. Amém.